Olá, amados irmãos, que prazer imenso estarmos aqui neste horário e poder me unir a você num só espírito. E você sabe que quando o crente ele se une em oração para buscar a presença do Senhor, alguma coisa acontece, né? Então, nós vamos hoje meditar na Escritura Sagrada mais uma vez, dando prosseguimento ao nossa série de estudo que estamos realizando aqui pela nossa live, né? Então, sobre os sinais dos tempos, né? Sinais dos tempos que, na realidade, à medida que o relógio caminha, que o calendário vai mudando as suas páginas mês a mês, ano a ano, e mais nos aproximamos justamente nesta hora tão maravilhosa e tão magnífica do cumprimento da Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. E uma das coisas que o crente tem de grande vantagem é que nós somos um povo altamente informado, né? Enquanto as pessoas estão procurando sobre as manchetes que vão sair no jornal amanhã, o crente já sabe com isso com antecedência, porque pela Escritura Sagrada, pela Palavra de Deus, ele já nos avisou, já nos anunciou, né? Então nós somos um povo altamente informado. Uma certa ocasião, o meu irmão, ele ia fazendo uma viagem de navio de Belém para Manaus. São 5 dias de viagens. Lá pelo segundo dia, ele estava conversando com um outro passageiro e ele disse como seria bom se tivéssemos aqui nesse momento pelo menos o jornal do dia para quebrar esse tédio aqui, né? Aí o colega foi e disse assim, mas eu tenho o jornal do dia lá no meu camarote. Ele falou, você tem o jornal do dia? Mas como? Estamos a 2 dias de viagem, o senhor tem o jornal do dia? Aí ele foi lá no camarote dele e trouxe a Bíblia Sagrada. É o jornal do dia. Nos informam as coisas num tempo real. Simplesmente você está com a antena ligada com os céus, porque Deus está te dando a informação com antecedência daquilo que vai acontecer, né? O livro de Apocalipse, ele nos mostra isso. As coisas que são e as que hão de acontecer estão registradas ali. Nada neste mundo pega o crente de surpresa. Não. Porque antes que elas aconteçam, nós já sabemos que elas vão acontecer. De maneiras que nada neste mundo pega o cristão de surpresa. E quanto mais você lê a Bíblia, mais informado você fica, mais orientado você é, porque Deus não quer que o seu povo seja pego de surpresa em ponto nenhum, em lugar nenhum, né? E nós estamos meditando no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 24. E você sabe que este capítulo 24 de Mateus é justamente o capítulo escatológico do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo ele disse que com respeito ao dia e hora ninguém sabe, claro que dia e hora, essa informação não foi dada a ele quando estava aqui na carne, tá? Mas ele naturalmente quando citou Mateus 24, que os discípulos escreveram, praticamente o Senhor mostrou tudo o que vai acontecer no final desses tempos, tá? Ele só faltou dizer o dia e a hora, porque essa permissão não foi dada pelo Pai Celestial. Porque se Jesus Cristo soubesse, os discípulos saberiam. E se os discípulos soubessem, eles teriam escrito. E se tivesse escrito, eu saberia e você e mais alguém saberia. E você não queira saber o desastre que aconteceria se Satanás também soubesse o dia e a hora do retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esse é um segredo, é um mistério que o Senhor reservou exclusivamente a ele, tá? Com respeito ao dia e hora, Jesus disse, nem os anjos sabem, a não ser o meu Pai que está no céu, é que tem conhecimento disto aí. Porém, quando nós estamos tratando aqui de Mateus capítulo 24,
uma das coisas que eu quero que você entenda, esta mensagem não é para a igreja, porque neste período do cumprimento de Mateus 24, principalmente a última parte, a igreja, ela não estará aqui na terra, assim como ela não estava quando Jesus começou a falar em Mateus, sobre o Mateus 24. Não. A igreja não existia ainda, ele estava no Monte das Oliveiras com os discípulos, a igreja só veio existir depois da sua morte e ressurreição e da sua ascensão ao céu. Foi quando o Espírito Santo desceu e inaugurou-se a igreja ali no dia do Pentecoste. Então, Mateus foi explanado numa época em que não existia igreja ainda. E isto aqui é uma orientação patente para o povo judeu, tá? Para o povo judeu. Agora, este encontro com a igreja, isso vai se dar no final da história, quando ele mostra aqui, Mateus 24 e 25, o retorno dele em glória. Porém, o que eu quero que você, ao estudar Mateus 24, tenha isto em mente, tá? Tenha isto em mente, que isso aqui se trata principalmente do período da grande tribulação, tá? O período da grande tribulação. Porém, o nosso assunto hoje, como sinal dos tempos, o terceiro ponto, terceira parte, nós queremos falar justamente sobre o pecado da indiferença. O pecado da indiferença. O que vem a ser este pecado da indiferença? O que é que isto significa? Os irmãos sabem que uma das maiores preocupações que Deus teve ao levantar a nação de Israel na face da terra é que esta nação nunca se esquecesse do nome dele. Nunca relegasse o Deus de Israel a um segundo plano. Nunca. Tá? Nunca tivesse indiferente com respeito àquilo que ele declarou, aquilo que ele declara e aquilo que ele está falando ainda hoje. E quando você observa isso, em quase todos os profetas, eles falam sobre isto. E Deus tinha um cuidado muito grande de disciplinar o povo quando eles saíam do plano de Deus, porque esta nação foi levantada na terra para pronunciar, proclamar o nome de Deus para a humanidade. Então, este povo tinha uma responsabilidade realmente muito grande, e foi para isso que Deus os levantou aqui na face da terra. Porém, irmãos queridos, você observa que tudo que Deus faz com respeito às festas que ele permitiu que o povo de Israel realizasse, aquilo tudo era para que o povo se lembrasse dele. Os sacrifícios, as ofertas, tudo era para que eles se lembrassem dele. E onde eles estivessem, ali sempre existia um memorial. O povo, quando atravessa o Jordão, que você pode observar na travessia do Jordão para a Terra Prometida, eles fizeram ali, pegaram 12 pedras e colocaram no fundo do Rio Jordão. E de lá do Jordão, eles pegaram 12 pedras e fizeram um altar em Gilgal. Aquilo era um memorial. Todas as vezes que uma criança perguntasse, pai, o que significa esse memorial aqui? Aí o pai iria contar toda a história da libertação, dos milagres, do poder de Deus para conduzir o seu povo até a terra prometida. Mais adiante o neto vinha e perguntava, para que esse monumento aqui? E o avô já ia explicar aquilo para o neto. É justamente uma forma que Deus tinha para que o seu povo nunca se esquecesse do seu nome. Tá? O judeu, com toda a sua fragilidade, ele cumpriu a sua missão na face da terra. Os 10 mandamentos, aquilo foram obedecidos, foram respeitados, foram espalhados pelo globo da terra. O nome de Deus, ele é honrado. Porém, nós chegamos aqui numa fase da escatologia, aqui em Mateus capítulo 24, que eu quero que você acompanhe comigo esta leitura,
Bíblia. Não vou ler o capítulo 24 todo, mas vamos a partir do versículo 35, que nos declara o seguinte, preste atenção. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora, a vinda de Cristo, de Deus, do Senhor, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai Celestial. Isto aqui, na realidade, já foi um balde de água fria, justamente sobre os judeus, para que eles não ficassem calculando, fazendo cálculos astronômicos, etc e tal, para saber quando é que Jesus ia voltar. Dia e hora, ninguém sabe. Então não adianta, qualquer matemática que você fizer, você nunca vai encontrar. Você pode ser o maior matemático do mundo, você pode usar toda a sua física, toda a sua química, toda a sua quântica, você pode ver toda a ciência que você tenha, astronômica, para descobrir o dia e hora. Ninguém sabe. Jesus disse unicamente o Pai. Por que Deus mantém este segredo do dia e a hora da volta do Senhor? Por quê? Por que ninguém sabe? É provável que eu volte aqui novamente para falar por que Deus mantém o segredo do dia e a hora da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então, como diz aqui o versículo 37, veja bem, o dia e a hora ninguém sabe. Agora, dizer aqui no versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olhe as circunstâncias em que o mundo vai estar quando o Senhor voltar. Vou repetir. E como foi nos dias de Noé, aqui está, na realidade, um dos maiores sinais do tempo do fim. Preste atenção. Porque eu vou tocar neste ponto aqui, que assim como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Vamos nos deter aqui um pouquinho nesse ponto, para que você possa entender as circunstâncias em que o mundo hoje se encontra, que são os dias de Noé. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam. Normal. Bebiam. Isso é sinal. Casavam. Casamento é sinal. Todo mundo casa, todo mundo come, todo mundo bebe. Davam-se em casamento, naturalmente, até o dia em que Noé entrou na arca. Irmão querido, eu quero que você pense aqui comigo um instante. Primeiro, será que foi somente Noé que foi divinamente iluminado com respeito à vinda do dilúvio naquela época? Será que isso foi uma revelação exclusiva para que o restante do povo não se precavesse? Será? Não. No capítulo 6 de Gênesis está escrito que o meu espírito não agirá para sempre no homem. Isso significa dizer que o Espírito de Deus vinha trabalhando na vida dos antediluvianos. O apóstolo São Pedro, ele mostra
que o Senhor Jesus estava na vida de Noé, o pregoeiro da justiça, justamente quando a longanimidade de Deus ali aguardava que o tempo se esgotasse. Aquele evangelista, ele trabalhava e o seu machado era naturalmente um sermão a cada momento que estava comunicando que o dilúvio iria acontecer. Cada madeira, cada haste que era colocada naquela arca, e a população via, eles estavam sendo comunicados de que algo muito severo, muito grave iria se abater contra eles. Mas o que foi que aconteceu? Eles preferiram levar sua vida na normalidade, comendo nos bacanais, nos festivais, na noitada, na orgia, na boemia, em tudo quanto era quadrante do seu tempo, naquela época. Era este o seu prazer. Droga correndo solto, bebida à vontade, sexo para tudo quanto era canto. Ninguém queria saber de Noé. Noé está pregando, Noé está avisando, comiam, bebiam. O valor que os homens dão na atualidade por uma garrafa de vinho de 50 anos, de 100 anos produzido aquilo, que chegam a pagar milhões de reais numa garrafa de uísque ou numa garrafa de vinho velho, antigo, de não sei de que safra, não sei de onde. Esbanjam a fortuna deles, o dinheiro na bebida, nas noites, na boemia, na devassidão. Os pregadores estão pregando, eles estão aqui, negócio de Jesus vai voltar, esse negócio de evangelho, negócio de ser crente, isso é para pessoa antiquada, é para pessoa ultrapassada. Era esta a reação dos moradores do tempo antes do dilúvio, zombando do pregador, zombando do mensageiro, zombando da mensagem. Eles não querem saber de Deus, querem saber de cumprir a sua, de gozar aquilo como eles chamam, de gozar a sua juventude, de gozar a sua vida, de gozar o seu dia, gastar o seu dinheiro naquilo que ele bem quer. A indiferença toma conta do coração dos homens quando o prazer do mundo, ele toma conta da sua vida. Você está entendendo? Então diz ainda a palavra de Deus, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Mas pastor Jorge, todas as gerações, todas as culturas do mundo, elas se casam. Como é que casamento é um sinal dos tempos? Onde que casamento é sinal dos tempos? Hein? Meu filho, casamento é bênção de Deus, sabe disso? O casamento de um homem com uma mulher, isto é bênção de Deus, sabia disso? O sexo é bênção de Deus para a vida de um casal, você sabia disso? E como é que casamento vem ser um sinal? Por quê? Não era um casamento normal. Não era um casamento natural de um homem com uma mulher. Não. É justamente o que nós estamos vendo hoje aqui. Um dia desse eu vi um dos grandes do Supremo Tribunal, numa entrevista, dizendo, olha, nós já avançamos muito. Desde o momento em que nós conseguimos permitir o casamento homoafetivo. Homens que são juízes pisam na Bíblia para fazer coisas antibíblicas. Não é um casamento normal, é casamento de mulher com mulher, homem com homem, que isso é uma aberração da humanidade, uma aberração da sociedade. Isso aqui é uma promiscuidade em alto grau.
É preciso que você entenda justamente isso. Bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não era casamento normal. A maior corrupção do gênero humano antes do dilúvio foi justamente a imoralidade que tomou conta. A comilança, a beberrice, isso tudo tomou conta daquela geração. Deus, igreja, isso é para gente que não tem o que fazer. Isso é para gente que tem tempo lá para essas coisas. Eu quero é gozar a vida. Eu quero é gozar. Não tem problema. Você pode fazer o que bem entender. Você pode casar com quem você quiser. A questão é escolha sua. Mas eu só quero dizer uma coisa. O dia da colheita está chegando. E só existe uma maneira de não colher, é não plantar. Mas se você plantou, você vai colher. Isso é uma lei irreversível, você está entendendo? É uma lei irreversível. Continue plantando aos milhões, aos milhares, continue caindo na devassidão. Esqueça de Deus, deixa Deus para lá. Faça como o insensato que diz que não há Deus. Se Deus não tem, não existe, então para que eu vou prestar contas? Hein? Quem é que vai me patrulhar? Então eu posso fazer o que eu bem entender, porque o insensato já disse que não há Deus. Então quem é que vai patrulhar minha vida? Quem é que vai observar o que eu estou fazendo? Se não tem Deus, então, meu filho, porque o insensato disse que não há Deus, você acha que ele vai deixar de existir? Não, meu querido, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, isto ele ceifa. Então comiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que se abateu sobre toda aquela geração. E diz aqui então, não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Milhões de pregadores em todo o globo da terra estão pregando a volta de Cristo. Milhões de pregadores em todos os continentes do mundo estão pregando que Jesus está voltando. Milhões de pessoas estão por aí pregando a palavra de Deus, declarando que o tempo do fim está próximo. Você está entendendo esse sinal? O que é na realidade este pecado da indiferença? Os homens, meu querido, estão preocupados com a sua riqueza. Os homens estão preocupados com a sua grandeza. Os homens estão preocupados com a sua pompa e sua glória. Os homens estão pensando em montar o seu castelo aqui na terra. Os homens só estão pensando na riqueza e tudo aquilo que ela produz para ele. Está entendendo? Deus fica de lado. Deus, quando eu tiver um tempinho eu vou lá, entendeu? Quando eu tiver sobrar um tempo, olha, eu não posso ir à igreja hoje porque eu estou muito ocupado. Eu não posso ir nesse domingo à igreja porque eu estou fazendo hora extra. Trocando o tempo que pertence a Deus, justamente por alguns tostões que vão somar a sua folha de pagamento. Isto é um pecado da indiferença. É você colocar Deus em segundo plano. Eu sei que você precisa sustentar sua família, eu sei que você precisa trazer o seu pão de cada dia para casa, mas eu quero dizer para você o que Jesus declarou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Você está entendendo? Agora, quando você coloca o carro na frente do boi, meu filho, esse carro não vai andar. Você pensa que vai enriquecer, você vai empobrecer cada vez mais. Trocar o dia do Senhor justamente por mais horas extras, um trabalho que você está fazendo que é indispensável. Indispensável é você estar com aquele que te dá força, que te dá saúde, que te dá sabedoria, que te dá inteligência, que te dá oportunidade, que te dá condições. Este sim é que você tem que colocar na sua frente.
Não permita que aquela sua casa de praia venha tirar o tempo que pertence a Deus na sua vida. Não permita que aquela casa lá do sítio. Você lembra quando você era novo convertido, que não tinha nada? Ia para os pés do seu Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. Eu quero ser um grande dizimista, me abençoa. E Deus foi abençoando. Deu para você um bom emprego. Você orava, Senhor, me dá um carro. O Senhor me dá um carro, eu vou levar aquele vizinho para a igreja. Comprou um carro. O vizinho nunca viu o seu carro por dentro. Entendeu? Senhor, me ajuda, me dá uma casa. Deus dá uma casa. Eu preciso de uma casa na praia, Senhor, para desfrutar meu lazer com a família. Deus dá. Daqui a pouco você vai para lá. Acabou-se. A indiferença para com Deus. Sabe quando é que você vai se lembrar de Deus novamente? Quando Deus tirar tudo isso da sua vida e de repente você voltar lá para o pó, aí você vai lembrar que você é crente. Irmão querido, não permita que nada nesse mundo venha te tirar da presença do Senhor. Não permitas que o pecado da indiferença para com Deus venha causar frieza espiritual no seu coração, ao ponto de você achar aquela pregação chata, aquele pregador chato, aquela pessoa que não tem mensagem. Meu pastor antigamente ele era mais dinâmico, meu pastor antigamente o pastor é o mesmo. Você foi que mudou, você que o seu foco hoje está em outra coisa, está em algo totalmente material. A indiferença tomou conta da sua vida. Então não permita que o pecado da indiferença venha te tirar da presença de Deus, porque Jesus está voltando, o final dos tempos está chegando, a profecia está se cumprindo. Então não perceberam, até que veio o dilúvio. Olha bem a palavra, até, e não perceberam. Não tem como. Está com o coração na riqueza, está com o coração na vaidade, está com o coração nos prazeres da vida, está com o coração voltado para a comida, está com o coração voltado para as finanças, está com o pensamento voltado para ir para a devassidão, para a sua diversão, para o seu lazer que te tira da presença de Deus. Então diz aqui, e não perceberam. Claro, está tão embebido com este mundo, está tão envolvido com este planeta Terra, com aquilo que tem nesse mundo, que pensa que isto aqui vai durar para sempre. O mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor, este permanece para sempre. E não perceberam. Não tem como. O elemento está tão envolvido, tão embebido no seu prazer, na sua noitada, no seu relacionamento lá fora, naquilo que te dá satisfação carnal, não tem como perceber, até que veio o dilúvio e arrebatou a todos. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Olha só. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, não sabeis a que hora há de vir o Filho do Homem. A que hora virá o vosso Senhor? Você não sabe. Você está entendendo aqui? Você sabe que a grande tribulação é um período também que será o julgamento das nações, tá? O período da grande tribulação é um período do julgamento das nações. Você sabe como vai ser o julgamento das nações quando Jesus Cristo voltar? Ele vai separar os bodes das ovelhas, tá? Bode das ovelhas. Bodes, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ovelhas, vinde bendito de meu Pai, e possui por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Tá? Você sabe que este grupo aqui é gigantesco.
parâmetro para você saber quem é bode e quem é ovelha? Hein? Se você ler o texto lá de Mateus capítulo 25, você vai observar perfeitamente. Aquele que não fez a um dos meus pequeninos irmãos, deixou de fazer para mim. Quem é que vai deixar de fazer as coisas pelos judeus? Bodes. Quem é que ama os judeus? Ovelhas. Mas existe um outro processo para você descobrir o que é um bode e o que é uma ovelha. Como diz aqui o texto bíblico, como estão os dois na cama, um será tomado, outro deixado. De noite. Dois no moinho. Moinho antigamente era moído por duas pessoas. Um será tirado, outro será deixado. De manhã cedo. Né? E dois estarão no campo. Um será tomado, outro será deixado. Campo se trabalha durante o dia. Então, a hora que Jesus vem, isso aí é uma coisa que todo mundo vai ver. Aquilo que é hora para mim, é hora para o outro. Tá? Mas tudo isso vai acontecer de uma forma universal. Agora, o que acontece? É que dois estarão numa cama. Numa cama vai estar um bode e uma ovelha. Tá? Um bode e uma ovelha. O bode, ele vai ser tirado. A ovelha, ela vai continuar. Porque o milênio ele vai ser formado por ovelhas. Da mesma forma no campo. E da mesma forma no moinho. É provável que dentro de uma família existe um grupo que odeia permanentemente os judeus, aqueles que amam. Então o que é que o Senhor vai fazer? Ele simplesmente vai separar bode de ovelhas, será tomado. O que acontece? É que muitas pessoas, elas declaram que isto aqui significa sobre o crente que vai ser tomado e o descrente não vai ser deixado. Não é isso. Porque aqui nós estamos tratando da grande tribulação. O período da grande tribulação. A igreja não está mais aqui. Ela não está aqui na terra. O Senhor está tratando aqui com o povo judeu. Com a humanidade aqui nesta hora. Então é preciso que você entenda perfeitamente o que o Senhor quer falar comigo e com você. E eu quero que nesse momento você esteja do lado daqueles que são considerados ovelhas, que amam a Cristo, que servem ao Senhor, que faz a sua vontade, tá? Então, isso é tudo muito bem. A possibilidade de você ser levado para a glória do dia do arrebatamento, mas da grande tribulação, vai haver uma peneirada tão grande na face da terra, que as nações bodes vão desaparecer. O planeta vai ficar com uma população reduzida. Zacarias declara que 2/3 da humanidade vão desaparecer. No capítulo 9 ele declara isto. Quem que vai ficar? Somente nações ovelhas, pessoas ovelhas. Essas pessoas é que vão adentrar ao milênio. Porque o Senhor não vai querer bode aqui no seu reino milenar. De maneira, irmão querido, que nós precisamos estar prontos para este momento. Assim como foi no dia de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Não deixe que esse momento te pegue de surpresa. Não deixe que o pecado da indiferença para com as coisas sagradas, ela desapareça da sua vida. Não deixe que os prazeres momentâneos desta vida sufoquem o seu prazer espiritual de servir a Deus, de servir ao Senhor. Não deixe que a ilusão deste mundo venha ofuscar a tua visão da glória celestial. Não deixe. Então você precisa ter um cuidado realmente muito grande e não permitir que o pecado da indiferença tome conta. Estamos, nesse momento, atravessando dificuldades proporcionadas por esta pandemia. E muitas pessoas que já não estavam querendo ir à igreja, aproveitaram essa fase para não ir mesmo, não querer que volte. Está entendendo? Mas o que é que falta em você?
o que é que está acontecendo? Faça da sua casa um altar, onde você e sua família glorifiquem ao Senhor, exalte o seu santo nome. Faça do seu lar um ambiente onde Jesus Cristo esteja presente. Ore, leia a sua Bíblia, busque ao Senhor com a sua família e sirva ao Senhor com prazer e com muita alegria. Então, irmão querido, o que nós precisamos entender é justamente isso. Se você olhar alguns dias atrás, eu não digo agora, Las Vegas, neste momento, estaria apinhada de pessoas naqueles cassinos de luxo, gastando os milhões que ganharam, com mulheres à sua disposição, o uísque, o melhor que tem na casa, a jogatina para tudo quanto é lado. Se alguém chega nessa hora e prega que o tempo do fim está chegando, ele vai dizer simplesmente: acaba com essa história, rapaz, isso é bobeira, isso é negócio de Bíblia, isso é negócio de judeu, não sei o quê. Não deixa que o pecado da indiferença tome conta da tua vida. Não permita que o teu culto venha a ser uma coisa mecânica, banalizada, fria, sem expressão. Não, não. Mas procure renovar-se na presença de Deus. Procure buscar cada vez mais a presença de Deus na sua vida. E o Espírito Santo, ele vai te envolver de uma forma gloriosa para que você volte àquele seu primeiro amor, volte a ser aquele servo de Deus que você era no princípio, que você dava glória a Deus e aleluia e falava em outras línguas. Hoje, cadê o glória a Deus? Cadê aquele aleluia que você dava? E as línguas? Quanto tempo faz que você, como pentecostal, não fala em outras línguas? Não estou falando de outras denominações que não acreditam nisto, né? Nos dons espirituais. Mas você que conhece, busque uma renovação de Deus. Busque. Não permita que este período venha fazer com que você descambe de uma vez. Não. Mas busque. Busque o Rei de Deus e a sua justiça. E você vai ver Deus operar ricamente na sua vida. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento, irmãos queridos. Se você tem alguém da sua família que está doente, que está hospitalizado, que está nesse momento acamado, acometida, não apenas do Covid-19, mas problema cardíaco, problemas de outra natureza, pressão alta, pressão baixa, seja lá o que for, tá? O nosso Senhor é o médico dos médicos, Ele é o médico por excelência, e Ele está aqui para nos ajudar, para nos orientar em tudo aquilo que nós precisamos. Então nós vamos orar confiante. Então coloque nesse momento o nome desse seu parente, desse seu amigo em oração, e nós estaremos orando com você, tá? Amado Deus e Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra que foi explanada aqui nesse momento. Senhor, que o Teu Santo, Eterno e Doce Espírito, Ele venha estar conosco aqui nesta hora, fortalecendo a vida dos meus irmãos, minhas irmãs, e aqueles que estão com algum parente doente ou aqueles que estão enfermos nesta hora, que o Senhor possa restaurá-los completamente, Senhor. Traz um refrigério nesta hora, com a saúde no corpo físico desta pessoa que está enferma. No Teu santo nome nós repreendemos toda enfermidade, todo mal. Tu és o médico dos médicos, Tu és o médico por excelência. Vem nos ajudar a confiar no toque da Tua presença. E eu também te peço nesse momento por este pai, por esta mãe, por este filho, por esta família, que a Tua paz esteja nesse lar de uma maneira grandiosa. Que os meus irmãos aproveitem esses momentos para buscar a Tua face. Não permita, Senhor, que a indiferença venha afastar o Teu povo da Tua presença, como aconteceu ali com os antediluvianos, Pai. Caíram numa devassidão completa, numa carnalidade incrível,
veio o dilúvio, nem notaram quando isso aconteceu, né? Nem perceberam quando isso aconteceu. Tal era a preocupação deles com os prazeres desta vida. Por isso, ajuda, meus irmãos, nesta hora, Senhor, a estar diante da tua face, glorificando teu nome. Esta casa que tem um altar onde teu nome é glorificado. Também te peço nesse momento, Senhor Deus, pelos pastores aqui da nossa cidade de Campinas. Toma teus filhos em tuas mãos, ajuda cada um a permanecer na tua presença, a buscar a tua face. Deus maravilhoso, nós te exaltamos, porque o Senhor tem abençoado a tua igreja na face da terra. Os teus filhos, de uma forma ou de outra, estão ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra, estão em contato com o Senhor nesse momento, Pai. Ajuda a permanecer assim, que nada venha nos afastar da tua presença. Deus, eu também te peço pelos alunos do IBCamp, que nesse momento estão nas suas casas, estudando a sua matéria, estão ali se preparando, aperfeiçoando o seu conhecimento na palavra de Deus, porque quando terminar essa pandemia, eu sei que o Senhor vai levantar homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo para esta obra gloriosa da pregação do Evangelho. Também te peço nesse momento pela nação brasileira, pelas autoridades constituídas, guarda o presidente da República, dê saúde ao teu filho, dê sabedoria para ele, para que as coisas possam transcorrer da mais perfeita paz. Continua guardando o teu servo, renovando a sua força a cada instante, a cada momento. Deus, continua conosco, abençoa minha casa, minha família, meus filhos e netos, toma cada um na tua presença, Senhor, e fortalece a nossa confiança em Ti. Nos ajuda a prosseguir fazendo o trabalho enquanto é dia, porque sabemos que a noite vem quando não se pode mais fazer absolutamente nada. Vem ser conosco, Senhor, no nome de Jesus Cristo, teu Filho que vive e reina para sempre. Amém e amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, irmão.